Oi, gente. Vamos falar um pouquinho hoje sobre nutrição e pediatria, tá? Dando uma continuidade aí nas aulas, né? A gente vai falando aí sobre os temas que foi pedido no trabalho, como foi combinado, e as aulas vão aí para vocês tirando as dúvidas. Sempre lembrando que eu estou à disposição para tirar as dúvidas aí, tá? Qualquer coisa que apareça que vocês não entendem na aula, a gente pode estar, o grupo está, né, tá aberto para se tirar das dúvidas aí, tá bom? Então vamos lá, gente. A nutrição e pediatria aí, né? Então o que que eu coloquei para vocês, né? Na verdade, o que vem a ser a nutrição, né? Então, segundo o dicionário aí, ela é definida como um processo no qual o organismo obtém energia na forma de alimentos. Então, é assim, tudo o que o alimento fornece, né, de propriedades, de tudo que tem aí o alimento para fornecer para o nosso organismo, né? Então, a gente obtém aí através dos alimentos, né? Na verdade, tudo que ele tem aí, certo? Então, dessa forma aí, é possível manter o metabolismo corporal e também para a formação e preparação dos tecidos do organismo, né? Então, uma pessoa bem nutrida, ela, né, é uma pessoa saudável, tá? Então, vamos lá. Então, a alimentação, principalmente aí no primeiro ano de vida, é um fator determinante da criança, né? Por isso que é importante o conhecimento correto e atualizado acerca desse assunto. Então, por que que nós, profissionais da saúde, precisamos saber aí o que seria bom, né, para a alimentação de uma criança? Por quê? Porque a gente vai estar aí orientando os pais, né, nesse primeiro momento aí de alimentação desse bebê, né? Então, essas fases iniciais de desenvolvimento aí são influenciadas por fatores nutricionais. Eu acredito que você já tenha ouvido criança obesa, adulto obeso, né? Então, é assim, é muito importante nessa fase da vida, nesse primeiro ano de vida aí, o que é dado para essas crianças. Então, fica aí, porque ele vai levar para a vida toda, tudo aquilo que ele aprendeu. Se a mãezinha não fornece, aí vocês vão falar para mim, mas tem mãe que não tem condições. Claro, a gente sabe, tem as dificuldades aí que a gente sempre vem falando, tá? Mas é assim, é orientar a mãe que pode ser dado, né? Vocês, nas consultas na unidade básica lá, vocês vão estar orientando essas mãezinhas como que ela pode fazer a melhor maneira de dar uma alimentação saudável aí para o seu filho, né? Para que ele aprenda a comer, porque às vezes é mais difícil uma criança, depois de maiorzinha, estar comendo certos alimentos que não foram introduzidos aí no primeiro ano de vida, tá, gente? Então, o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde aí adota 10 passos, né, para a alimentação saudável. Então, eu coloquei para vocês os 10 passos aí. Então, a primeira orientação, gente, até os 6 meses de idade, só o leite materno, sem qualquer outro tipo de alimento, tá? Chá não é indicado, água não é indicado. Então, é leite materno até os 6 meses. Ponto. É isso que o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde aí está dizendo, tá? Em primeiro lugar. A partir de 6 meses aí, deve se introduzir de forma lenta aí os alimentos, tá? Mantendo sempre leite materno aí até os 2 anos de idade, até quando a criança aceitar, tá? Mas a partir dos 6 meses a gente pode estar introduzindo aí de forma gradual alguns alimentos aí que a gente vai estar vendo aí durante o decorrer da aula, tá bom? Então, após os 6 meses aí, oferece alimentação complementar, que vai entrar, acaba entrando de tudo aí, né, na alimentação dessa criança. Os cereais, os tubérculos, as carnes, leguminosas, frutas e legumes, tá? Então, a gente pode estar oferecendo isso. Tem algumas mãezinhas aí que não oferecem açúcar. A orientação é não oferecer açúcar, né? Então, algumas mãezinhas acabam adotando o uso do mel. Também é contraindicado, tá bom? Para criança aí menor de 1 ano, não pode se estar usando o mel, tá bom?
Então, açúcar não, tá? É, e o leite materno, né? Assim, vai até aí ao quando ele quiser, tá? O bebê, ele precisa mamar até, né? Até quando ele quer mesmo, tá? Então, a alimentação complementar deverá ser oferecida sem rigidez de horários, tá? Respeitando sempre a vontade da criança. A criança ainda ela não tem rotina, né? Então, ela quer uma fruta no horário que não é para comer a fruta. É assim, respeita a vontade dessa criança, porque ela está aprendendo a comer. A rotina depois, orientar a mãezinha, que a rotina depois, né, ela, ela coloca, ela adapta aí na vida da criança. Mas a princípio é a livre demanda, tá bom, gente? Lembrando, tá? A gente está falando de alimentação saudável, isso que a gente está falando ali em cima, seriam cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e legumes, tá? Tomar cuidado aí, quando a gente fala assim, oferecer essa alimentação sem rigidez, a gente não está falando do salgadinho, da bolacha, né? O que quer que seja. Então, os industrializados, não. Então, seria aí essa, esses alimentos aí que eu citei no item 3, tá bom, gente? Então, 5. A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida com colher, tá? Nada de bater em liquidificador. Falar para a mãezinha que não tem que começar, não tem que bater no liquidificador comida de bebê. Destrói-se todas as fibras, né? Então, é assim, é pastosa, sim, né? Vai amassar com o garfo os alimentos que foram cozidos em água, né? Até a própria água, tudo cozido em uma água só, né? E aquela água pode ser até usada para dar uma amolecidinha aí na papinha, né? Coloca-se e amassa. Então, sempre colherzinha, tá bom, gente? Nada de mamadeira ou de algum outro tipo aí. Então, oferecer a papa aí, tá? Então, oferecer à criança diferentes alimentos ao dia, tá? Uma alimentação variada é também uma alimentação colorida. Falar para a mãezinha que ela tem que colocar as cores. Vou pôr na panela. A beterraba, que é vermelha, a couve, que é verde, daí tem a carninha, e assim vai, tá? Tem que ser colorida. Sempre falar para a mãezinha que tem que ter cor aqui, tá bom? Estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições. Acaba ficando mais barato para mães, se vocês pararem para pensar, as mães que não têm condições, se pegarem aí legumes, frutas da época, é bem mais em conta do que estar comprando carne todo dia, né, gente? A gente conhece aí crianças que não comem sem a carne, né? Lembrando que o arroz e o feijão entra na alimentação, entra, mas o importante é ir colocar esses legumes e essas verduras, tá bom? A gente não vê muita criança comendo verdura, mas é bom já estar introduzindo aí desde essa idade para criar o hábito de estar comendo esse tipo de alimentação, tá? Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos, bombons, chocolate, tudo isso, né? As guloseimas aí que a gente conhece. Então, é, não oferecer, na verdade, o correto é não oferecer, evitar tudo isso, né? A gente conhece as crianças que adoram refrigerante, algumas mães colocam o refrigerante aí no, na mamadeira, que o bebê está tomando, né? Então, isso não é indicado, tá bom? A balinha também, deixa para depois, né? Não é momento ainda dessa criança tá se alimentando com essas porcarias ainda, tá? Sempre a comida tem que estar cozida, né? Bem limpinha, cozida, para ter uma absorção legal e o desenvolvimento aí da criança ser interessante. O sal, né? O sal, tomar muito cuidado com o sal, porque às vezes a gente tem o hábito de colocar muito sal na comida, né? O bebê não precisa do sal. Então, lembrando que crianças, a gente já falou na outra aula, que crianças também podem ser hipertensas aí, né? E pode acabar desenvolvendo aí uma hipertensão aí por conta do uso do sal, tá? Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos, né? Garantir seu armazenamento e conservação adequados. É, é complicada essa parte, porque às vezes a mãezinha não tem nenhuma uma
geladeira na casa, né? Então, o que a gente pode estar orientando, se não tem, né? Se tem na cozinha, tá orientando essa mãe a estar fazendo o cozimento da comida todos os dias, né? É, a porção, cozinhar a porção, porque você não pode deixar, por exemplo, tem mãezinha que pega, cozinha lá o alimento, faz a papinha e deixa uma semana na geladeira e vai dando aos poucos. Não, gente, por favor, né? Orientar a mãezinha que isso não pode acontecer. Faz em pequenas porções aí, né? Como a criança no início começa somente com o almoço, então, fazer porções pequenas, né? Para estar oferecendo para essa criança, né? E a 10ª aí, que é estimular a criança doente, convalescente, a se alimentar, oferecendo a sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação. Não adianta, a criança, se ela estiver doentinha, ela precisa comer, certo? Se é o horário do almoço e ela gosta mais de brócolis do que da cenoura, ofereço brócolis para ela, que ela gosta mais. Difícil uma criança gostar de brócolis, né? Mas é assim, pensar que a gente tem que fornecer aquilo que ela prefere naquele momento, porque que ela come um pouquinho, um pedacinho daquilo lá, né, já vai servir aí para melhorar, né, o seu estado, tá, gente? Então, são as 10 orientações aí do Ministério da Saúde, certo? O leite materno, né, e a amamentação. A gente fala muito, a gente vê muita campanha falando sobre aí o leite materno, né? Que a gente acredito que você, a grande maioria da sala já ouviu falar aí, né, do colostro, que é o primeiro leitinho, né, que sai da mãe, de uma coloração diferente, porque a princípio essa criança vai precisar aí de, né, aumentar a sua capacidade imunológica aí. Então, ele é super rico aí em anticorpos, colonização aí adequada, né, não deixando com que bactérias, né, de fora venham atingir o bebezinho, né? Então, é de extrema importância o bebê receber esse primeiro leitinho, que é o colostro, tá? Que é quando ele vai começar a fazer aí a sua imunidade, né? Então, ele precisa, é a hora que a mãe está passando aí a capacidade imunológica aí do bebê, certo? Então, é de extrema importância esse primeiro leitinho, tá? O leite materno aí, né? É o alimento perfeito e ideal para recém-nascido, gente. Não existe o outro, não adianta. Ai, mas tem mãe diz, não, meu leite é fraco, não, meu leite. Não, não tem nada de leite fraco, tá? Quanto mais o bebê mamar, mais é, vai ser produzido esse leite, né? O estímulo do bebê estar sugando ali, ele vai fazer a produção desse leitinho, tá? Existem algumas mulheres que não conseguem? Existem algumas mulheres que não conseguem, que realmente não produzem, deve ter algum problema aí hormonal e acabam não conseguindo fazer aí essa amamentação, né? Mas é de extrema importância, não só aí pelo, é, pela, pelo leite em si, né? E sim também pelo reforço do vínculo afetivo aí entre mãe e bebê, né? Que a mãe, naquele momento em que o bebê está mamando, quem é mãe sabe, quem amamentou sabe, né? Que um vínculo criado ali, o bebê, lembra que a gente falou na outra aula que existem coisas lá que a pessoa vai levar para sempre. Então, esse vínculo tem que ser criado, tá bom? É de extrema importância que crie esse vínculo afetivo aí durante a amamentação, tá? Então, ele é constituído aí, colocou aí a constituição deles para vocês, né? Que é IgA secretora, lisozima, né? 6 caseína e por aí afora, né? É, enzimas e um monte de coisa, né? E além de tudo isso que ele, né, que a gente falou do leite aí, ele vai modificando ao longo do dia, né, de acordo com a necessidade aí, a idade da criança, né? O leite, se vocês pararem perceberem, a princípio, ele vai fazer aí, lembra que eu falei para vocês, o colostro, que é rico em células
em células do sistema imunológico, né? Depois ele vai servindo como alimentação aí, tá? Vai ficando rico em gordura e por aí afora, vitaminas, e aí vai, tá? Então, conforme esse bebê vai crescendo, esse leite vai se adaptando às necessidades da criança, tá? Então, por isso que a gente fala, bate na tecla, que é o melhor alimento que existe. Então, o leite materno, tá? É o perfeito mesmo e ideal para o recém-nascido, tá? Porque as pessoas dão leite, mas para que dar leite de vaca, né? Leite de vaca é bom para o bezerro. Então, o leite materno, né? É o alimento perfeito para o recém-nascido nosso. Então, a importância aí desse aleitamento, né? Então, a gente tem o aleitamento materno exclusivo, acontece quando a criança recebe só leite materno, tá, gente? É livre de demanda, não tem aquela coisa. Ah, tem que ser de 3 em 3 horas, não vou dar ainda, porque só tem 2 horas dele, já tá chorando. Não, gente. Então, quando a gente fala em aleitamento materno exclusivo, é quando ele recebe só o leitinho materno, né? Assim, a hora que ele desejar, a hora que ele sentir necessidade, tá bom? Então, coloquei uma orientação aí, né? Para oferecer aí em cada mamada os 2 peitos, né? Sendo que a mamada seguinte deve ser iniciada naquele peito que foi o último, tá? Então, vamos lá. Iniciei a mamada na mama esquerda, tá? E terminei na direita. Então, inicio na direita e depois vou para a esquerda, tá? E assim vai, tá? O tempo de esvaziamento das mamas é variável, aí. Depende de cada mãezinha, tá? Da produção de cada mãe. Então, pode levar até 30 minutos. Então, o bebê vai mamar aí, né? Até a hora que ele quiser. Então, tirei e percebi. Sempre orientando a mãezinha, tá? Percebeu que a mama já baixou, que já está esvaziada, já muda o bebê, tira o bebê, gentilmente lá do peito, de preferência colocando o dedinho mínimo na boquinha, no cantinho da boquinha dele, né, para ele soltar o bico do peito. Por quê? Porque se ele puxar, o risco de ferir, de machucar o bico do peito é enorme, né? Então, assim, tirar devagar, coloca o dedo mindinho na boquinha dele, ele vai passar, né, a sugar o dedo e vai soltar o bico do peito, né, para que não puxe esse mamilo, tá? Terminei, coloquei ele mamou na direita, depois na esquerda, né? Aí que eu vou colocá-lo em posição, né, vertical para quê? Para ele arrotar. Ele precisa, né, arrotar. Lembra que a gente falou lá na outra aula que a gente precisa colocar para arrotar, até por conta da digestão, para não ter o problema do refluxo, tá? Então, terminou, tiro e arrota. E aí sim, vou colocar essa criança no bercinho, posição lateral, lembra lá? Então, é essa orientação que eu tenho que dar para a mãezinha, tá, gente? Não esqueçam, porque assim, a gente vê muito, dá uma pena muito grande, né? Ah, as crianças, as mãezinhas com o mamilo totalmente estragado, machucado, ferido, chorando. Eu vi um vídeo esses dias aí na internet de uma mãe chorando, gritando, com muita dor, né, dando mamar, porque o bico rachou todinho, né? Então, tomar muito cuidado aí na hora de retirar esse bebê, orientar a mãe direitinho, tá? Acredito que algumas de vocês vão acabar trabalhando em maternidade e essa orientação quem dá são vocês, tá? É, também orientar quanto o risco de mastite, tá, gente? Se perceber que a mama está muito cheia e empedrada, como elas falam, né? Não deixar empedrar o leite, né? Fica muito dura, então retirar, né? Através das bombinhas aí, retirar e guardar esse leitinho aí para entrar em contato com o banco de leite, que ela pode estar até doando esse leitinho, tá bom? Então, a importância aí das orientações no aleitamento materno aí, tá bom? Então, a gente tem aí alguns casos em que as mães obrigatoriamente, né, às vezes tem que retornar ao trabalho, então vão precisar entrar aí com algumas fórmulas infantis. Aí eu coloquei para vocês aí algumas, né?
que vão ajudar. Na verdade, o que ele vai fazer, gente? Vai auxiliar a mãezinha enquanto ela está no trabalho, tá? O correto, assim, seria ela retirar o leite da mama, né? Deixar guardadinho num vidrinho limpo dentro da geladeira, para que essa criança seja alimentada pelo leite dela. Mas, vamos pensar, não tem condições, tá? Então, a gente vai iniciar aí com essas formas. Então, eu coloquei o estrogeno, né? O NAN, tem minuta e o Aptamil. Ultimamente, o Aptamil está sendo mais usado aí, tá bom? É assim, esses bebês aí, geralmente são as mães que voltam a trabalhar e vão auxiliar, e aquelas mãezinhas, né? Que não podem, né, por algum motivo, não podem amamentar. Então, seriam as fórmulas aí que são introduzidas até o sexto mês de vida aí, né? Lembrando que, a partir do momento, tem que ser orientado muito bem pelo pediatra, qual a fórmula que vai ser utilizada. Lembra lá o problema de constipação por conta do uso dessas fórmulas, né, do leite que não é natural, né, que não é leite da mãe, acaba causando aí constipação nas crianças. Então, a importância aí de estar sempre orientado por um pediatra, tá? Para ver qual é o melhor para o bebê, certo? Então, essas seriam aí algumas das formas, tá? Alimentação complementar, né? Tanto a criança aí amamentada ao seio quanto aquela que utiliza a fórmula infantil deve ser introduzida aí a partir dos 6 meses de idade, tá? Gradualmente, para suprir as novas necessidades dessa criança. Então, é assim, o que a gente vai começar a fazer? É o momento em que vai começar a fazer, quem vai sinalizar é o pediatra, tá? Sempre lembrem o pediatra. Ele vai sinalizar o momento correto de estar iniciando a alimentação dessa criança. Tá? Daí, o que o pessoal da enfermagem vai estar fazendo? Vai estar orientando essa mãe, acompanhando, né? E está orientando. Observar também, pensa bem, gente, pelo amor de Deus. Uma criança aí tem maturidade neurológica para começar a introduzir esses alimentos, tomar muito cuidado com a sustentação do tronco aí, a deglutição adequada. Consegue engolir bem, né? Tem que tomar cuidado, porque às vezes a mãe está com tanto desespero, tem mãe aí que fala, nossa, ele está com 3 meses, eu já dei caldinho de feijão, está correto? Ele tem maturidade aí neurológica para conseguir fazer essa, né, deglutição correta, então tem que tomar muito cuidado aí, tá? E aí eu coloquei de novo, mesmo introduzindo esses alimentos, o leite materno ele tem que ser mantido aí até os 2 anos, tá? Se possível, gente, claro, às vezes o bebê ele não quer mais, né? Ele acaba deixando a mama, porque a mãe está para trabalhar, começa a introduzir alimento na criança. Aí ele acaba desistindo da mama, tá? Mas assim, é importante que continue aí, tá? Amamentando, tá? Então, a introdução dessa alimentação complementar aí deve ser da seguinte maneira aí que eu coloquei para vocês, tá? Então, até os 6 meses, o leite materno exclusivo aí, 6 meses completos. Aí começa a introdução de frutas aí, né? E a primeira refeição seria o almoço, tá? Lembrando, gente, por favor, geralmente a gente amassa a frutinha, ou a gente raspa a frutinha, né? Dá para eles, assim, para eles aprenderem tem criança aí de 3, 4 anos que não consegue mastigar direito, porque a mãe bate a comidinha no liquidificador até essa idade. Então, tomar cuidado, tá bom? Precisa estimular, tá? Então, precisa ser amassadinho, tá? Do 7º ao 8º mês, aí já pode estar introduzindo o jantar, tá bom? Já vai ser orientado aí a introduzir o jantar. Do 9º ao 11º mês, aí, gradativamente passar a refeição da família, adaptando a consistência, tá? Vamos pensar, já dá, ó, do 9º ao 11º mês aí, de vida, já começa a sentar a criança na mesa lá e dar um arroz e feijão para ele, né? Claro, você não vai dar um arroz, vai fazer um arroz, feijão, bife, né? E vai dar o bife para a criança. Não, você pode cozinhar uma carninha, desfiar a carninha,
falar para a mãezinha que ela pode dar o caldinho do feijão amassadinho, ou feijão amassado, né, com arroz, para a criança, né, aprender a comer já com a família na mesa, tá? No 12º mês aí, a alimentação da família, tá? Lembrando que evitar frituras, evitar alimentos muito gordurosos, tá? Porque essa criança, lembra lá que a gente precisa introduzir uma alimentação saudável no começo, para que eles não, né? Para que não, isso não atrapalhe depois na vida adulta. Então, sempre orientar a família, olha, vamos introduzir legumes, verduras, tá? Para que ele se habitue a estar se alimentando corretamente aí, tá? Então, as refeições, almoço e jantar devem ser preparadas da seguinte forma, né? Utilizar um alimento de cada classe. Você pode pôr um cereal, um legumiноso, uma proteína, uma hortaliça, verdura e uma hortaliça e legume, tá? Então, vamos pensar. Hoje eu fiz arroz com feijão, frango e abóbora, tá? Era o almoço de hoje, tá? Amanhã eu posso mudar, tá? Eu posso fazer uma batata com lentilha, com ovo e chuchu, tá? Então, você pode ir mudando aí, vai pegando um de cada dessa lista e fazendo aí a alimentação desse bebê, certo? Alguns alimentos com glúten aí devem ser introduzidos a partir do 9º mês de vida, né? Você já pode começar com uma porçãozinha de macarrão, por exemplo. Pode pegar um caldinho de feijão, em vez de colocar o arroz, já colocar um macarrãozinho ali, né? Para ver se essa criança não é intolerante ao glúten, né? Já começa a introduzir para já ir o organismo já ir se acostumando aí, para ver se não vai ter nenhum problema. Tomar cuidado também, que eu não falei para vocês, quando vocês orientar a mãezinha, né? Quando começar a alimentação, prestar atenção, né, alguns sintomas de alergias, prestar atenção no cuidado de diferente. Hoje eu vou dar, eu nunca dei beterraba, hoje eu vou dar. Só que eu dei a beterraba e eu percebi que a criança apareceu com né, sei lá, um edema na boca, alguma coisa. Então, prestar atenção aí, né, nos sinais de alergia aí para algum alimento, tá bom? Então, é sempre importante lembrar aí, né, de usar alimentos da safra, devido à maior facilidade de aquisição dos mesmos, é o que eu falei para vocês. Usar os alimentos que estão ali na época, né? Até por ser mais barato, na verdade, né? Algumas mães vão ter dificuldades, se vocês trabalharem com mães aí do SUS, vocês vão ver a dificuldade delas, então, o que está ali na safra. Então, fica mais fácil de estar conseguindo, né, comprar. Tá? As frutas devem ser oferecidas em formas de papas amassadas ou raspadas, que eu falei para vocês, 2 vezes ao dia, nos intervalos aí, que pode ser em forma de suco, também pode ser, né? E sem açúcar, gente, por favor, sem açúcar, tá? Lembrando que não deve ultrapassar 100 ml, porque o estômago da criança é muito pequeno, né? Ele vai ficar aí, né, muito cheio. Então, assim, se você tem a laranja, espreme laranja, dá só laranjinha, tá? O limão, não tem como você dar só o limão, então você vai ter que adicionar água aí, tá? E, assim, o limão ainda não é muito, né? Para criança pequena, né, que a gente não vai usar o açúcar e não adoçar de forma alguma. É só o doce da fruta mesmo, tá bom? Oferecer a água após o 6º mês nos intervalos das refeições. Lembrando que eu falei para vocês que essa criança até o 6º mês, ela mama, né? É só o leite exclusivo, né? A amamentação exclusiva. Então, eu não dou água antes. A partir do momento que a gente oferece uma fórmula, alguma coisa, então a gente vai precisar hidratar essa criança, lembra? Então, então essa água deve ser oferecida aí após as refeições, certo? Então, a partir de 1 ano de idade, quando já se utiliza alimentos da família não deve ser acrescentado sal no prato, apenas o que é utilizado para toda a família, né? E sempre evitar os excessos, porque a criança vai temperar, a mãezinha vai temperar uma salada
no prato, né? A criança pega o sal, quantas vezes a gente já não viu isso, né? E taca sal na comida. Então, é assim, tomar cuidado com o sal, alguns temperos, né? A criança, por exemplo, esses temperos industrializados, tomar cuidado com eles, a criança, o estômago é muito fraquinho ainda, né? E, e eles não, ainda não vão conseguir fazer uma digestão correta né? Desses temperos aí. Então, sempre procurar usar tempero natural, tá bom? E evitar excesso de sal aí, tá? Não devem ser introduzidos açúcares simples até o final do segundo ano. Se possível, eu sei que é, é complicado, né? Mas chega na unidade básica lá, a mãezinha com uma mamadeira de leite com café, né? Enfia na boca da criança, ou leite com achocolatado, alguma coisa. Mas a orientação é que não sejam, né, introduzidos esses açúcares, né? Quando a gente fala em açúcares, é qualquer tipo aí, tá, gente? É o lanchinho, é o refrigerante, é o chocolate, é o sorvete. Então, é procurar não oferecer. Vou orientar a mãe a não oferecer. É difícil, mas, né, não oferecer. As orientações nutricionais aí na fase pré-escolar, depois, né, depois de 2 anos, aí, dos 2 aos 7 anos de idade, né? Caracteriza aí por estabilização do crescimento estrutural e ganho do peso, né? Assim, nessa etapa do desenvolvimento infantil, há menor necessidade de gestão, aquela época que a criança não quer comer nada, né? Então, é a fase mais complicada aí, né, para as mãezinhas. Ah, mas eu ofereço tudo que eu ofereço, não quer. É assim, claro, agora eles já conheceram o açúcar, agora eles já conheceram a bala, agora eles já conheceram. Então, eles vão fazer de tudo para conseguir, né, os industrializados, porque são os mais saborosos. Açúcar, gente, não adianta. Quem, né, pode discutir aí que são os mais saborosos. É a etapa aí do desenvolvimento que eles vão, né, fazer aquele escândalo querer introduzir. Mas sempre falar para as mãezinhas. Uma coisa bem interessante que eu presenciei foi uma criança que na praia, a mãezinha, em vez de levar salgadinho, essas coisinhas para comer na praia, ela cozinhava brócolis, que a criança gostava de brócolis, né? Couve-flor, cenoura, ela cozinhava essas coisas, eles colocavam no potinho e levavam para a praia. A criança comia árvorezinha. Então, é uma maneira, né, de fazer com que, né, introduz essas coisas aí na criança. Uma criança de 3 anos, né? Então, essa idade aí difícil, mas até que aceitava bem. Então, é uma idade mais difícil, que eles vão, né, querer o que não presta, mas a gente precisa estar orientando a mãe aí que ela precisa dar, né? Oferecer coisas saudáveis aí para essa criança, tá? A criança desenvolve ainda mais a capacidade aí de selecionar os alimentos a partir de sabores, é o que eu falei para vocês, cores, experiências sensoriais e texturas, né? Sendo que essas escolhas vão influenciar lá no padrão alimentar futuro, lembra que eu falei para vocês? Né? Criança obesa, adulto obeso. Então, é assim, começar a colorir. Vamos colorir esse prato. Olha que bonito. Vamos desenhar. Existem até mãezinhas que acabam desenhando no prato, né? Coloca lá um ovinho, desenha árvorezinha, desenha isso, coloca nome nas comidas aí para ver se eles aceitam melhor aí, tá? Então é assim, a partir daí, só que existem aquelas doidas, né, que acabam indo pro McDonald's e acham linda a criança comer McDonald's e vai todo dia. Então, a importância aí, né, de oferecer esses sabores, as cores, fazer brincadeiras mesmo com a comida, né? Quem tem tempo aí, falar com a mãezinha que ela tem que oferecer, tá bom? Porque isso vai interferir lá depois, quando ele estiver grande, tá? Então, durante essa faixa etária, a anemia ferropriva representa um relevante prevalência, né? As crianças aí vão apresentar aí mais anemias, por quê? Mais anemia, né? Por quê? Porque elas deixam de comer. Então, elas começam aí a ter uma carência aí, né, de ferro. Então, a importância de vocês estarem orientando essas mães aonde encontrar esse ferro.
Eu coloquei algumas comidas, algumas coisinhas aqui, mas se a criança ela prova desde pequeno, você consegue fazer com que ela coma depois. Porque mãe tem mania de, eu não gosto de uva passa, então eu não ponho uva passa na comida, a criança não vai aprender a comer. Concorda? Então é assim, é introduzir aí, né, procurar orientar a mãezinha onde vai encontrar ferro, né, na comida, que tipo de comida que encontra ferro, porque com certeza ela vai ter aí, né, a grande maioria das crianças aí, depois a gente vai falar de anemia, ela vai apresentar anemia, até por ela ter deixado, né, de comer da alimentação correta aí, certo? Então, o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana aí tem 10 passos aí como guia para alimentação saudável para as crianças nessa idade, né? Procurar oferecer alimentos de diferentes grupos, né? Distribuídos pelo menos 3 refeições e 2 lanches por dia, né? Então, na verdade, são 5 refeições aí por dia, né? Seriam 3 refeições e 2 lanches, né? É o café da manhã, o almoço e o jantar. Seriam as 3 refeições, tá? E os 2 lanches seriam o lanchinho, ou pode optar pelo lanchinho das 10, ou o lanchinho da tarde, ou o lanchinho da tarde e a ceia depois para ir dormir, tá? Então, oferecer bastante coisa variada, tá, gente? Por exemplo, lanchinho da tarde, em vez de dar uma bolacha, né? Uma bolacha, sei lá, uma bolacha, oferece uma fruta, né? Oferece um suco. Então, variar. O suco é até mais fácil, porque você coloca lá a frutinha com uma hortaliça, né? Você coloca lá, por exemplo, uma couve, joga uma couve dentro de um suco de abacaxi, ou uma couve no suco de morango, né? Você consegue oferecer aí alimento saudável para a criança, tá bom? Então, pensar, oferecer esses diferentes grupos aí, tá? Incluir diariamente alimentos como cereais, né? Arroz, milho, tubérculos, que seriam as batatas, as raízes, que é a mandioca, né? Macaxeira, enfim, pães e massas, distribuindo esses alimentos nas refeições e lanches ao longo do dia, tá? Então, assim, pensar o que eu posso fazer aí. Eu ofereci o arroz, por exemplo, o arroz com uma carninha e vamos pensar um purezinho de mandioca, tá? Foi o que eu ofereci no almoço. À tarde eu posso cozinhar um milho e oferecer um milho cozido para essa criança. E assim, e conversando com a mãezinha, ver o que ela pode estar fazendo aí, né? Para oferecer esses alimentos aí durante o dia, tá? Procurar oferecer diariamente legumes e verduras, né? Como parte da refeição, que a gente falou bastante aí sobre isso. A importância, né, de oferecer os legumes, as verduras e as frutas aí também, né? Tá, em vez de dar coisas que não vão agregar nada aí no desenvolvimento dessa criança, oferecer essas frutas aí, tá? Oferecer feijão com arroz todos os dias, ou no mínimo 5 vezes por semana. Então, é assim, é um hábito nosso brasileiro, né? De nós brasileiros, é comer arroz e feijão. Mas é assim, pelo menos 5 vezes por semana, a criança deve sim comer arroz e feijão, tá bom? Oferecer diariamente aí leite e derivados, como queijo, iogurte nos lanches, e carnes, aves, peixes ou ovos na refeição principal, tá? Nunca, gente, pensa assim, hoje eu fiz um bife, vou fazer um bife com ovo? Não, né, gente? Vou dar um bifinho ali, mais o legume, mais uma verdura, né? Pensar num prato colorido, lembra das cores lá? Então, né? Distribuir bem esses alimentos, né? Alimentos gordurosos e frituras devem ser evitados, né? Que eu falei para vocês. Sempre assar, se eu posso, por exemplo, oferecer uma batata, em vez de fritar, eu asso essa batata, tá? Grelhar ou cozinhar, né? Esses alimentos e não fritá-los, tá? Evitar oferecer refrigerantes e sucos industrializados, balas, salgadinhos, guloseimas, chocolate e por aí afora, né? Não oferecer isso aí, vai comer, vai comer. Falar para a mãe, não tem jeito, tem uma hora que não tem condições a gente segurar mais. Mas, é assim, não ficar oferecendo, não ter em casa, isso é importante, não ter em casa, tá?
Diminuir a quantidade de sal na comida, né? Isso a gente fala bastante, que nem a gente oferece esses salgadinhos, a gente vê as criancinhas comendo esses salgadinhos industrializados, né? Os cheetos da vida, a quantidade de sal que tem ali é muito perigoso, né? A criança pode estar desenvolvendo uma hipertensão aí, pode estar retendo líquido, tá? Então, evitar, tá? Incentivar a criança a ser ativa e evite que ela passe muitas horas assistindo TV, jogando videogame ou brincando no computador. Hoje em dia isso é uma dificuldade muito grande, né, para as mães. Você quer deixar uma criança quieta, dar um celular na mão dela. Então isso não é interessante. É bom que essa criança saia um pouquinho. Não tem quintal na minha casa, tá? Mas tem uma garagem. É, leva uma criança no parque, dá um jeito, porque é bom que essa criança brinque fora dessas coisas aí. Você não vai ficar muito sedentário. E assim, a gente vai falar um pouquinho depois, na próxima aula, sobre desnutrição. E a nossa preocupação também é a obesidade infantil aí, que está em alta, tá bom? Então, toma cuidado, até por conta, né, dessa prática aí das crianças ficarem muito paradas, né? Essa ociosidade das crianças. Então, fazer com que essa criança, né, não fique assistindo. Falar para a mãe, olha, bota ele para brincar no quintal, bota para brincar, para se virar, tá bom? Então, agora a gente vai para a fase escolar, né, que é caracterizada por um período de crescimento de demandas nutricionais elevadas. Aquela criança, gente, que não queria comer, nesse momento está comendo até o prato se deixar, né? Então, é assim, o cardápio dessas crianças já está adaptado aí à disponibilidade dos costumes dietéticos da família, né? Ela já vai comer o que realmente tem na mesa, tá? Foi o que a gente ensinou lá no começo, ela comer, ela vai comer agora. E se ela é uma criança que come verdura, legume desde pequenininha, ela vai continuar comendo. E nesse momento ela vai comer mesmo, né? Porque agora ela precisa, porque o crescimento está aí, né? Está em alta, então ele precisa aí dessas demandas nutricionais mais elevadas aí, certo? Então é a fase que eles mais comem, né? É, então, nessa fase aí é comum essa criança ter um alto gasto energético aí, né, devido ao metabolismo, lembra que a gente fala de metabolismo acelerado? Então, é nesse período aí que ela vai ter, né, esse metabolismo, né? E, além disso, né, nessa faixa etária aí, intensa atividade física e mental, né? A hora que eles começam a trabalhar mesmo e gastar energia, gente, né? Assim, com a falta de apetite que era comum lá, é substituída aí pelo apetite voraz, tá? Também nessa fase pode diminuir a ingestão do leite e com isso ter uma limitação do suprimento de cálcio, né? Então acabar oferecendo aí alguns alimentos que sejam ricos em cálcio, né? Então orientando a mãezinha. O iogurte, ele é um ele é industrializado, mas se vocês, acho que vocês lembram, o leite elas têm, né? Porque é fornecido pelo governo, né? Pelo Estado, é fornecido leite para as mães. Orientar a mãezinha a ter o kefir, porque daí ela consegue fazer, né? O iogurte dentro de casa. Ela vai fazer o iogurte e bater com uma frutinha, né? Aí faz um iogurte bem legal para essa criança estar oferecendo, porque o leite ela já não vai querer mais muito mesmo, né? Então ela vai dar um tempo no leite aí, tá? Então, a adolescência chegou, ou o problema, né? Então, é uma fase de crescimento e desenvolvimento do ser humano situada entre a infância e a vida adulta. Aí ele já tem vontade própria, né? Então, não tem como aí, né, a gente discutir com esse ser, né, gente? Ser humano, não dá. Então, é assim, o que a gente ofereceu lá, ele vai aceitar aqui, tá bom? Então, que nem eu já falei para vocês, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, vai dos 12 aos 18, mas a Organização Mundial de Saúde aí, né, ela fala que é dos 10 aos 20 anos incompletos aí, tá? Então, tem uma diferençazinha aí nesses dois órgãos aí, que, né, é, eles
dizem que esse período, né, da adolescência. Mas é nesse período aí que começa, né, a, 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 a complicar, né, a vida das pessoas, porque aí eles já conhecem açúcar, eles já conhecem McDonald's, eles já conhecem tudo, né, que eles querem comer lanche ali do dogão da esquina, é difícil, né? Então, é assim, ainda são necessárias as orientações gerais aí em relação aos hábitos alimentares, né? Entre as quais aí destacam-se algumas recomendações, né? Variar os alimentos, né? Se deixar, gente, eles vão comer lanche todos os dias. Se tiver condições de comer o cachorro-quente da esquina, eles vão comer todos os dias, porque eles preferem, eles trocam, né? O cachorro-quente, o prato de comida pelo cachorro-quente, né? Acabam fazendo uma besteira aí, né? E engordando, tendo obesidade, as anemias aí, né? Continuar realizando aí de 5 a 6 refeições diárias, né? Café da manhã, almoço, jantar e os lanches nos intervalos, tá? Então, que nem eu falei para vocês. Café da manhã, lanchinho da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e a ceia, tá? Então, fazer esses intervalos aí e lembrando que, né, as comidas saudáveis, claro, né, a gente não vai pegar aí no café da manhã, comer 3 pãezinhos, depois vai lá na hora do lanchinho comer, sei lá, uma porcaria qualquer aí. Não, tem que pensar no que vai oferecer para esse adolescente, né? Difícil, mas né, continua ainda tendo que ser orientado. Preferir proteínas de alto valor biológico, né? Que seriam as carnes, ovos, leite e derivados. Por exemplo, café da manhã, posso oferecer um ovo mexido, né? O ovo mexido é super interessante para o café da manhã. Nós não temos, acho que nós não, né? Eu não tenho o hábito de comer aí o ovo do café da manhã, mas é uma boa pedida aí para o café da manhã, tá? Tá oferecendo, assim, para o adolescente aí esses ovos, né? De manhã. Estimular o consumo de peixes marinhos 2 vezes por semana. O adolescente ele é interessante, ele é 880, né? Ou ele ama, ou ele odeia. Não tem meio termo com eles. Eu não gosto, não vou comer, pronto, acabou. E a grande maioria deles, eles não gostam do sabor de peixe, né? A grande maioria. Mas é assim, oferecer, tentar fazer com que coma o peixe, que é bem importante aí, né? Para o desenvolvimento até cerebral, né? Do adolescente aí, né? Ele vai ficar pelo fósforo, né? As coisas que o peixe fornece aí. Então, oferecer esse peixe aí, fazer com que ele, né? Coma, né? Evitar açúcares simples, dando preferência aos complexos, né? Que seriam ricos em fibras aí. Não, não, na verdade, é não comer o açúcar, né? Mas tem condições, mas a orientação é essa, tá? Evitar gorduras saturadas e colesterol, né? Menos de 2% de gorduras trans. Uma idade que eles adoram bolachas recheadas, essas coisas, e acabam comendo demais, né? Sentam no sofá e comem pacote. Então, é complicado jogando videogame, olha que maravilha, né? Mas é orientado ao comer, tá? Controlar a ingestão de sal, tá? Evitar refrigerantes, ingerir frutas, verduras e legumes, mais de 5 porções ao dia. É assim, gente, o que a gente pode estar orientando a mãe chega e fala assim, mas ele não come, eu compro, a gente perde, tá? Orienta a mãe a chegar do mercado, da feira, né, com a fruta, e já lavar e já deixar picado na geladeira, porque eles são folgados mesmo, e eles acabam comendo, porque está ali prontinho para eles acabam comendo, tá? Ou oferecer em forma de salada de frutas, né? Que é mais interessante, né? Daí eles acabam comendo aí, tá? Evitar trocas de refeições por lanches, que eu falei para vocês, né? É meio difícil, mas não permitir, né? Troque. Orientar quanto à prática de atividade física regular. O adolescente, que a gente fala, fica muito difícil hoje em dia com os celulares, os videogames da vida aí, eles ficam muito tempo, né? Fechados em seus quartos aí,
Eles fazem o que tem que fazer e depois eles voltam para seus quartos e querem ficar lá deitados jogando videogame, no celular. E a prática da atividade física aí não existe para eles, tá? Então, orientar para que eles façam algum tipo de atividade física, nem que vá para a rua jogar um pouquinho de futebol, né? Então, é uma idade difícil, a gente não vai conseguir muita coisa com eles, mas a orientação a gente dá, né? A gente fala com a mãezinha para ver se ela consegue produzir aí, tá? Então, é assim, a equipe de saúde, ela deve estar sempre empenhada em auxiliar na prevenção aí da desnutrição, né? Assessorando os nutricionistas e médicos na identificação precoce dos sinais físicos. É o que eu sempre falo para vocês. Vocês estão ali, vocês são a linha de frente. Vocês recebem essa criança, né? E vocês vão perceber que está perdendo peso, ou que a mãe não tem condições. Se ela não tem condições, entrar em contato com a administração da unidade básica, ver o que tem de programa para estar sendo oferecido para essa mãezinha, tá? Algumas igrejas, algumas instituições aí acabam oferecendo também alguma ajuda, né, com cesta básica, alguma coisa, estão encaminhando essa mãezinha. Então, vocês estão ali, vocês estão vendo qual a necessidade daquela família, né? E quando se fala em nutrição, quando se fala em alimentação, é um problema familiar, não só da criança, porque está todo mundo envolvido ali, tá? Então, vocês estão ali e vocês vão fornecer esses dados aí, tanto para o nutricionista quanto para o médico, né? Olha, o bebê não engordou, o bebê engordou demais, ou essa mãe não tem condições, aí a gente já procura ajuda, tá? Então, através de você, da equipe de saúde aí, né? Que vai estar ajudando, auxiliando essa família aí, então, essa criança ter um desenvolvimento, né? Adequado aí, certo, gente? Bom, que eu tinha que falar para vocês hoje sobre a nutrição. Eu falei. A próxima aula, então, a gente vai falar sobre algumas afecções, mais algumas afecções aí da infância, certo, gente? Qualquer dúvida, vocês podem estar falando comigo. Então, até o próximo aí, até a próxima aula, tá?